Eu dou as boas-vindas a todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir neste ciclo Ciência às 6 do Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Este Ciência às 6 é uma iniciativa de há vários anos. O António Piedade, que está comigo, ele, enfim, é já um veterano do Ciência às 6. Temos tido aqui ao longo de, eu diria que são quase 6 anos, digamos, um ciclo de palestras sobre os mais variados assuntos. E esta é a primeira sessão deste ano académico, seguir-se-ão outras. Estamos a ultimar pormenores, datas e nomes e títulos, mas já para a semana há outra. Será muito em breve anunciada a próxima sessão e agora com esta possibilidade de... Vão ser todas virtuais, quer dizer, virtuais quer dizer, sem presença. Portanto, porque não é virtual, existe mesmo, os nossos convidados existem mesmo. E, portanto, não são bonecos nem robôs. Mas vão ser, enfim, vão ser à distância, o que significa que poderemos ter pessoas até de vários sítios do mundo. Tem essa vantagem, não é? E, diretamente do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, dou as boas-vindas a Célia Manaia, que é formada em Bioquímica e com especialização em microbiologia, formada aqui na Universidade de Coimbra, suponho que a licenciatura e o doutoramento, e depois fez a habilitação na Universidade Católica no Porto. Ela está digamos, no Centro de Biotecnologia e Química FINI do Porto, todos nós sabemos, o Porto, a Universidade Católica tem essa tradição. Há figuras como o professor Carvalho Guerra, bastante ligadas, digamos, que é das pessoas, espero que ele esteja bem de saúde, desejo-lhe saudação especial para ele, que hoje já havia saber mais de vinhos, quer dizer, é uma coisa impressionante o saber dele. Mas deixem-me dizer que ela ensina microbiologia e genética para cursos de microbiologia, ciências de nutrição e bioengenharia. Como investigadora, a Célia está interessada na diversidade da ecologia das bactérias, principalmente em áreas em que há influência humana. Sei lá, ela dirá melhor do que eu, mas águas que tenham eventualmente algum uso humano, a questão também das bactérias em relação com a alimentação, as bactérias dentro de nós, o nosso microbioma, e ela tem publicado em várias revistas, incluindo a Nature Reviews Microbiology, vários artigos sobre este problema das bactérias. Eu digo este problema porque bem, as pessoas ouvem falar em bactérias e assustam-se, mas apesar de sabermos que há antibióticos, o problema, por isso é que falo, é que ela de certeza vai referir isso, é um dos grandes problemas até atualmente da saúde pública, é que as bactérias evoluem, adaptam-se muito rapidamente e, digamos, a resistência a bactérias, digamos, há bactérias que conseguem, enfim, ultrapassar os antibióticos e nós temos de desenvolver antibióticos de nova geração e, de facto, algumas até mesmo são multiresistentes, conseguem resistir e, portanto, as bactérias são muito mais antigas que nós na história natural e, com certeza, espero que, enfim, que a espécie humana vá sobrevivendo, mas elas sobreviver-nos de certo, porque elas são as donas do planeta, elas são, além de serem muito mais que nós, elas resistem muito mais porque elas conseguem adaptar-se a temperaturas muito altas, a temperaturas muito baixas, estão no interior da Terra até profundidades enormes, estão por todo lado, na Terra, no mar, no ar. Quer dizer, este planeta é das bactérias. E numa altura em que se fala tanto de vírus, enfim, de um vírus em particular, vamos falar um bocadinho ao lado de outro micro-organismo. Algumas pandemias são provocadas pelas bactérias, como é o caso da peste negra, que enfim, foi um grande flagelo da Idade Média. Esta é uma coisa mais pequenina que as bactérias, mas, enfim, as bactérias estão aí, elas continuam todas. E, portanto, agradecendo muito à Célia Manaia, eu tirei o doutora porque isto é uma sessão informal, Claro, que é fora da universidade para claro que toda a sim. gente. Mas, enfim, se for preciso, para pessoas que se deixam impressionar pelos títulos, a doutora Célia Manaia vai falar-nos meia hora, mais ou menos,
sobre as bactérias, aquilo que na sua visão mais importa, em consequência até dos seus trabalhos, e nós depois, como é habitual, estaremos aqui para fazer perguntas, dialogar, discutir tudo aquilo que sempre quis saber sobre bactérias e nunca teve coragem para perguntar. É um bocado chato. Muito obrigada pela simpática apresentação. É um prazer enorme estar aqui a falar para a Universidade de Coimbra, embora infelizmente não esteja na Universidade de Coimbra, porque essa universidade foi de facto a minha casa durante vários anos e tenho as melhores recordações de tudo o que por aí vivi. E portanto é uma casa que eu guardo assim com muito, muito, muito carinho. O António Piedade foi meu colega, entramos como caloiros os dois no mesmo ano. Lembro muito bem do Tony e claro que é muito engraçado depois retomar os colegas e voltarmos a encontrar-nos. Portanto, A senhora está igual, ele é que está um bocadinho mais velho. Obrigada. Portanto, eu agradeço realmente o convite, porque foi muito, muito interessante e é muito carinhoso ser de um colega de caloiro do primeiro ano, pronto, toda aquela parte que foi ficando para trás. Peço só desculpa que eu estou aqui a tentar localizar a minha apresentação. Quando me fizeram o convite, o ano passado, para esta apresentação, eu propus exatamente este tema, que estou hoje aqui a propor-me falar, porque é um tema no qual eu faço investigação e, portanto, acabo por ter vários pensamentos acerca desta temática, que é a temática das bactérias resistentes a antibióticos e que são verdadeiramente um problema de saúde pública a nível mundial. E curiosamente, quando eu agora estava, portanto, isto foi em março que eu tinha proposto este tema, entretanto entrou a pandemia, entrou o confinamento. Era para ser ao vivo, era para ser ao vivo. Exatamente, era para ter sido. E eu estava muito longe de imaginar que quando falasse deste tema, e agora quando o revisitei a preparar, que tivesse tantos pontos em comum com a situação que estamos a viver por causa da Covid-19. Eu não vou falar em Covid-19 porque acho que já ninguém consegue, sinceramente, ouvir falar mais em Covid, se bem que acho que temos mais uns meses pela frente, mas acho que temos que olhar para outras coisas. Mas eu pedia que quando me ouvirem também vão estabelecendo alguns dos paralelos que efetivamente existem entre uma situação e outra. Esta é uma mensagem deixada muito clara pela Organização Mundial de Saúde, é que as bactérias resistentes a antibióticos afetam qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer país. Portanto, e são verdadeiramente uma ameaça de saúde que tem vindo a pôr muito seriamente em causa aquilo que nós consideramos os grandes sucessos da medicina moderna. Desde os transplantes, a terapia oncológica, até a simples excisão de um dente, são tudo situações que dependem muito do sucesso dos antibióticos. Os antibióticos foram introduzidos, e eu vou-me aqui escusar a definições muito clássicas do que é, ou muito escolares, do que é um antibiótico, mas os primeiros antibióticos foram introduzidos na medicina nos anos 30 do século passado. E foi algo a que a indústria farmacêutica foi, obviamente, prestando atenção, porque preenchiam um papel muito importante e vieram revolucionar claramente a prática da medicina. A verdade é que esta cronologia que nós aqui vemos de novos antibióticos que vão sendo desenvolvidos foi sempre sendo acompanhada de novas resistências que iam sendo descobertas. Portanto, como dizia o professor Fiolhais, as bactérias desenvolvem-se e adaptam-se muito rapidamente e, obviamente, assim que elas chegam ao contacto com um novo antibiótico, com uma nova ameaça, obviamente elas tentam imediatamente modificar a sua informação genética e assim tornarem-se resistentes. Portanto, esta situação não só põe em causa a eficácia dos antibióticos, mas tem uma consequência ainda mais terrível. É que, ao longo do tempo, como nós vamos como que deslocando a balança
para termos mais bactérias resistentes do que suscetíveis na natureza, portanto, de certa forma, estamos a desequilibrar as populações microbianas no sentido de as tornar mais resistentes. A verdade é que a indústria farmacêutica também perde, de algum modo, o interesse por pôr novas drogas no mercado. Porquê? Porque muito rapidamente um investimento que leva anos até ser colocado no mercado, muito rapidamente perde rentabilidade. E, portanto, obviamente não é uma área prioritária atualmente para a indústria farmacêutica. E isso tem implicações como veremos. Em que é que os antibióticos são utilizados? Inegavelmente, eles foram desenvolvidos para a área médica, portanto, o pai dos antibióticos é normalmente, portanto, foi o homem que descobriu a penicilina, Alexander Fleming, e foram necessários vários anos para se passar por uma escala de produção biotecnológica e de efetivamente haver produção biotecnológica. A penicilina teve o seu primeiro grande palco de utilização na Segunda Guerra Mundial, salvou muitas vidas e, portanto, esse salvar vidas tornou imediatamente os antibióticos muito populares, não só efetivamente na comunidade médica, mas também na população em geral. Muito rapidamente começaram-se a descobrir outras utilizações para os antibióticos, designadamente na produção animal. Por um lado, para prevenir infecções, por outro lado, infecções cruzadas, principalmente quando os animais crescem em condições como estes, não é? todos aglomerados, todos juntos. Por outro lado, para promover o crescimento animal e para que os animais cresçam mais e mais rapidamente. Este foi um uso que se intensificou imenso, que veio a ser abolido em 2006 na União Europeia, mas que ainda assim faz com que nós tenhamos, mesmo em países da União Europeia, onde o uso de antibióticos para promoção de crescimento animal não pode ser realizado, mas pode ser usado a nível profilático na produção animal. Isto faz com que nós tenhamos um consumo de antibióticos muito superior em animais do que em humanos. E basta ver neste gráfico, nós vemos em todos estes países que eu tenho aqui representados na Europa, em todos eles nós temos um consumo maior de antibióticos na produção animal do que na medicina humana. E, obviamente, antibióticos que estão a ser usados na produção animal, obviamente, eles não são metabolizados, não é? Porque um antibiótico, para fazer efeito, não pode ser metabolizado no corpo humano, portanto, grande parte não é metabolizado no corpo humano ou no corpo animal e vai ser descarregado no ambiente. Isto tem um impacto em termos de contaminação ambiental enorme. Por um lado, no corpo do animal e no corpo dos humanos também, vão se enriquecer algumas bactérias resistentes a antibióticos, mas por outro lado estão a ser também descarregados aqueles resíduos para o ambiente. Isto obviamente tem um impacto enorme quando nós falamos em contaminação e na dispersão de resistência. Temos que dizer e temos que ser justos, tem havido um esforço imenso em todo o mundo para se diminuir o consumo de antibióticos, sobretudo haver uma melhor utilização a nível médico e a nível de cuidados médicos, quer hospitalar, quer a nível de comunidade. E o que nós podemos ver neste gráfico é que na primeira década deste século houve, em muitos países, um esforço enorme para reduzir o consumo de antibióticos. No entanto, nós vemos que exatamente o inverso está a ocorrer em países como a África do Sul, na China, no Brasil, que são países que têm projeções ainda hoje, e nós aqui temos estes dados são de 2010, mas ainda hoje nós temos projeções para 2030 que nos dão claramente uma noção de que o consumo de antibióticos em alguns destes países vai continuar a aumentar. Portanto, se poderíamos ficar tranquilos que na Europa e Estados Unidos a situação está a ser mais ou menos controlada, isso não acontece noutras regiões do mundo. E, portanto, isso vai ter, obviamente, algumas consequências e que são importantes. Gostava de falar um bocadinho sobre a produção de antibióticos. A produção de antibióticos segue uma tendência mais ou menos parecida ou similar àquela que nós temos para as grandes indústrias farmacêuticas no mundo. Onde é que elas estão? Estados Unidos, Europa, China e Índia. É aqui que nós encontramos concentradas muitas das indústrias farmacêuticas. E, sem exceção, China e Índia têm sido
receptores de muitas indústrias que produziam antibióticos ou na Europa ou nos Estados Unidos e que deslocalizaram a sua produção de antibióticos para estas zonas. Sempre por motivos que não são os mais nobres, sabemos isso. Muitas vezes é porque a mão de obra é mais barata, muitas vezes as infraestruturas necessárias para colocar uma fábrica destas, designadamente infraestruturas de controlo ambiental, são muito deficitárias, o que obviamente reduz o custo de produção, reduz o custo do antibiótico quando chega ao consumidor, designadamente para a produção animal, que estamos a falar de drogas que são vendidas a um preço que não pode ser muito alto, porque senão perderia interesse neste mercado, e portanto estamos a falar de drogas que são produzidas a um baixo custo, mas com um custo enorme em termos de ambiente. Tem havido muita insistência em denunciar estas situações. Só para terem uma ideia, por exemplo, há publicações científicas que dizem que em alguns rios na Índia a concentração de antibióticos é mais elevada do que a concentração de antibiótico que nós temos na corrente sanguínea quando estamos sob antibioterapia. Isto tem que soar alguma campainha, porque estas pessoas usam esta água para beber, para cozinhar, para tomar banho, portanto, usam esta água no seu dia-a-dia e, obviamente, nós estamos a contaminar toda a cadeia alimentar, todo o circuito de utilização, portanto, de interface entre os humanos, os animais e o ambiente, está a ser contaminado por resíduos de antibióticos, por bactérias resistentes a antibióticos. Portanto, esta é uma situação realmente muito séria e que tem tomado proporções, obviamente, muito mais dramáticas em regiões do mundo em que o controlo ambiental é menor. A Índia é disso um exemplo, a China tem vindo a tentar corrigir a sua posição neste aspecto. Na Índia também se estão agora a começar a tomar medidas de vigilância muito mais apertadas, há já planos de combate à resistência a antibióticos, mas a verdade é que há já um conjunto de anos em que muitos problemas foram causados nestas regiões. E, portanto, esta é uma situação que, embora esteja longe de nós, ela acaba por vir ter connosco, não é? Como veremos. Como dizia há pouco, tem havido, e esse foi talvez um dos grandes pontos de viragem, um interesse enorme por parte dos média, dos meios de comunicação, que têm denunciado consistentemente este tipo de situação. Tem havido inclusivamente alguma pressão em alguns países para não se consumirem antibióticos que sejam produzidos em total desrespeito pelas boas práticas de produção, mas a verdade é que isto são combates às vezes muito difíceis de estabelecer, porque há aqui questões políticas e económicas, obviamente, muito importantes, mas eu penso que os meios de comunicação tiveram aqui um papel muito importante quando começaram a denunciar estas situações. Claro que os denunciaram com base na informação que era dada pela comunidade científica. Aliás, houve cientistas da Europa, estou a pensar, por exemplo, na Suécia, que tiveram aqui uma intervenção e que foram vozes muito ativas a denunciar este tipo de situações. A própria indústria farmacêutica acabou por ter aqui um papel de tentar, de alguma forma, corrigir este estado de coisas, mas a verdade é que a situação está longe de ser perfeita hoje em dia. Muito bem. Porquê que eu estou a falar de alguma coisa que está a acontecer aparentemente lá tão longe, tão distante? Quando se fala, e nem precisava dizer isto, basta nós olharmos realmente para a situação da Covid. Quando se fala em micro-organismos e na informação genética dos micro-organismos, eles não têm estanquicidade nenhuma, não é? Portanto, eles estão hoje aqui e amanhã estão noutro sítio qualquer. Eles movimentam-se e, sobretudo, evoluem muito rapidamente. As bactérias têm uma facilidade, como os vírus, em modificar a sua informação genética, muda muito rapidamente e normalmente muda, obviamente, em resposta ao ambiente e às exigências desse ambiente. É assim que surge a resistência a antibióticos e é assim que ela também se propaga muito rapidamente. Gostava de contar uma pequeníssima história de
um indivíduo de nacionalidade indiana, penso eu, que vivia na Suécia, e ele deslocava-se frequentemente à Índia. E numa dessas deslocações, ele teve uma infecção, precisou de ser internado, foi hospitalizado, teve alta do hospital, e aparentemente ele não estava completamente tratado, voltou à Suécia, a sua residência, e teve uma recaída e teve que voltar a ser hospitalizado. E ao ser novamente hospitalizado, ele tinha a mesma infecção que ele tinha aparentemente contraído na Índia. Este caso foi aparentemente a origem de um novo tipo de resistência que se distribuiu muito rapidamente por todo o mundo. E é o que este mapa nos mostra. Portanto, há um indivíduo, uma pessoa, um paciente, que tem um problema de saúde, é hospitalizado num país, e esse país por acaso foi a Índia, mas podia ser outro qualquer, e depois voltou para a Suécia e foi na Suécia, poderia ser outro qualquer. O que está aqui em causa não é tanto o país que foi de origem e o que não foi, mas é como muito rapidamente uma variante ou um gene de resistência se propaga. Este gene de resistência confere resistência a antibióticos considerados de fim de linha, o que significa que são muitas vezes antibióticos que só são administrados a nível hospitalar e que são utilizados normalmente para debelar infecções, já elas muito críticas, que já não estão a responder a praticamente antibiótico nenhum. Portanto, estamos a falar de uma situação muito, muito séria, de fronteira. E este mesmo gene, eu não vou entrar em detalhes técnicos porque isso não é necessário para nós compreendermos esta história, este gene, muito rapidamente, ele próprio evoluiu, ele próprio foi-se modificando e, como tal, ele foi adquirindo a capacidade de cada vez ser mais ativo. Portanto, a enzima, a característica de resistência que está associada a este gene, cada vez se tornou mais ativa e mais eficaz. E isto é absolutamente, e distribui-se por, neste caso, por humanos, por galinhas e por porcos. Portanto, é algo que acontece com uma rapidez extraordinária, de uma forma completamente incontrolável, porque uma vez que está libertado o gene e o micro-organismo, neste caso o gene, ele vai mudar de hospedeiro, vai mudar e vai ele próprio evoluir muito rapidamente. Portanto, é o tipo de situação que a certa altura se torna muito difícil de controlar. Aliás, este gene hoje, portanto, isto aconteceu, se não estou em erro, em 2009, que ocorreu esta situação com este paciente. Em 2009, hoje estamos em 2020 e este gene de resistência está espalhado em todo o mundo. E existe, não é só nos hospitais, existe nos nossos esgotos, existe em todo lado. Portanto, são situações que de repente nos fogem completamente ao controle. Eu há pouco estava a dizer que a situação do paciente ter contraído esta infecção na Índia poderia ter ocorrido em qualquer lado, mas a verdade é que se calhar é mais provável ser na Índia pelos motivos que eu já vim a falar, não é? De haver na Índia uma pressão, em algumas zonas, uma pressão enorme de contaminação com antibióticos. E isto leva-nos, de facto, a uma reflexão que cruza o que são diferentes, as diferentes vertentes e as diferentes cores da nossa sociedade, que se podem de facto misturar e às vezes com algumas consequências tristes. E quando nós falamos em doenças infecciosas, nós sabemos que as doenças infecciosas não escolhem idade, muitas vezes não escolhem idade, não escolhem sexo, não escolhem região, não têm um perfil, portanto elas vão atacar, mas a verdade é que são sempre os mais pobres e os mais vulneráveis que ficam muito mais fragilizados perante uma situação destas. E nós temos discutido isso muito a propósito da Covid, não é? Isso tem sido muito evidente, não basta ver 2 ou 3 noticiários e olharmos para o mapa da Covid para percebermos o mapa a nível mundial, para percebermos que não é de facto igual em todo o mundo, não é? Há padrões muito distintos. E com a resistência acontece exatamente a mesma coisa. Em 2014 foi publicado um trabalho muito, muito inspirador e que tem inspirado muita discussão sobre como é que será o cenário da resistência a antibióticos em 2050.
e claramente onde é que aparecem as grandes manchas na Ásia e em África. E curiosamente também é nas populações mais vulneráveis. E muito curiosamente, se calhar, esta vulnerabilidade é uma vulnerabilidade a vários níveis. Em 2018 foi publicado este trabalho, que é um trabalho muitíssimo interessante. O que é que ele nos mostra? Mostra-nos a correlação entre a ocorrência de resistência a antibióticos e outros fatores que não têm nada a ver com bactérias. E então o que é que se observa? Que a nível mundial a resistência a antibióticos se encontra correlacionada com corrupção, com instabilidade política, com pobreza em geral, com desobediência legal, ou quando a lei tem muito pouco valor, e também para um conjunto de infraestruturas que são muito fracas ainda em algumas regiões do mundo, como seja, por exemplo, a água potável, as infraestruturas de saneamento, mas depois encontramos aqui aspectos como, por exemplo, o acesso à eletricidade ou até mesmo a escolaridade e a disponibilidade de escolas e de ensino. E, de facto, o que é que nós percebemos? Percebemos muito rapidamente que o problema da resistência a antibióticos é um problema mundial, é certo, mas que tem um impacto terrivelmente mais forte e mais importante e mais assustador nas regiões mais pobres do globo. E quando nós olhamos para aqui, este é um estudo que foi feito um cenário que foi feito pelo Banco Mundial, em que mostra muito claramente que num cenário de elevada resistência a antibióticos são exatamente os mais pobres que são muito afetados. E porquê? Porque no dia em que houver problemas muito graves de resistência a antibióticos, haverá sempre nos países mais ricos e com mais possibilidades, que têm a possibilidade de comprar novas drogas antibacterianas, que provavelmente são extraordinariamente caras e que não podem ser utilizadas nos países mais pobres. E este é um cenário que não é tão irrealista quanto isso. Portanto, há de facto aqui uma assimetria enorme e que nos deve deixar a pensar. Portanto, para terminar, deixava esta frase, que eu acho que é uma frase, como muitas, muito inspiradoras, da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que independentemente do credo religioso, quer esta encíclica, quer aquela mais recente, que foi publicada agora há dias, são textos realmente muito inspiradores e muito transversais a qualquer credo ou a qualquer visão sequer que se tenha do mundo, mas que realmente nos apelam a que muitos dos problemas que nós temos, que nos parecem que são problemas que podem ser resolvidos pela ciência, eles não podem ser resolvidos pela ciência sozinha, têm que ter, obviamente, um contributo muito importante de outros olhares para o mundo, que têm muito a ver também com os objetivos do desenvolvimento sustentável e de muitas questões que se têm vindo a falar, mas que às vezes são muito faladas e relativamente pouco implementadas, não é? Principalmente quando falamos a nível global. E era isto que eu queria contar, esta história, para termos tempo de conversar um pouco. Muito obrigado, Célia, enfim, não só pela excelente intervenção, mas pela cronometrização exata. Eu não conseguiria melhor encaixar em meia hora. Tentei estar... Este final é muito bom, citando o Papa. Enfim, o Laudatio Si é um cântico de São Francisco, e o São Francisco dizia para eles, plantas e animais eram irmãs, a água era irmã, etc. Ele só não dizia que a bactéria era irmã porque não sabia que havia bactérias. Mas se calhar nos tempos de hoje também seria a irmã bactéria. E nós convivemos com as irmãs bactérias. Algumas são úteis, nós sabemos que algumas são úteis, até para fazer insulina, não é? Até para fazer são. E no nosso corpo, não é? Exatamente, os diabéticos sabem como são irmãs as bactérias. Ora bem, mas, enfim, temos aqui um grupozinho. Vamos ver se há alguma questão. Basta abrir o som e manifestarem por voz alguma pergunta.
Basta abrir o microfone e falar, mais nada. Não são muitos, de modo que não há o perigo de se atropelarem uns aos outros. Eu vou dizer os nomes: Helena, Felipe, Sílvia, António. Alguma pergunta? Leonor? Se não faço eu, enquanto eles pensam nas perguntas seguintes. Então começo eu devagarinho, porque eu estou a pensar numa pergunta mais complicada. Eu vou fazer uma simples. Naquela questão do uso animal e humano, que havia um grande desequilíbrio em certos países mais desenvolvidos, em que o uso animal era muito maior, não é? Eu notei que em Portugal que estava equilibrado. Não poderia comentar mais a situação em Portugal? Em Portugal, aqueles dados, quer dizer, eu às vezes também, nós dependemos muito das fontes que temos, mas eu creio que em Portugal nós comparativamente, teremos menos produção pecuária do que alguns países, como por exemplo a Alemanha, não é? E é na pecuária, no gado de maior dimensão, que provavelmente se usa mais antibióticos. E isso pode justificar que Portugal, de facto, tem ali até um cenário muito simpático, não é? Porque nós temos mais consumo de antibióticos na produção animal, mas mesmo assim é uma diferença mínima. Já, por exemplo, países como a Alemanha ou países como, eu não sei se tinha ali, mas, por exemplo, os países do norte da Europa têm um consumo de antibióticos para a produção animal que é maior do que a nossa, claramente. Muito bem, mas talvez falar mais um bocadinho da situação portuguesa em geral no que respeita a os antibióticos e bactérias multiresistentes. Como é que podemos comparar Portugal com outros países, digamos, no que respeita à incidência deste problema? Nós temos vindo a fazer, eu acho que Portugal tem vindo a fazer um percurso muito bom, porque não há muitos anos Portugal estava entre os países que mais antibióticos consumia e tínhamos liderança de alguns tipos de resistência. E eu acho que se tem feito algum trabalho de correção, alguma contenção na utilização de antibióticos, e a nossa situação tem vindo a melhorar ao longo dos anos e provavelmente vai continuar a melhorar. Agora, a utilização de antibióticos não é de todo o único fator que condiciona a ocorrência de resistências, não é? Aliás, há quem considere que pode haver, por exemplo, inclusivamente condições climáticas que favorecem a proliferação de resistência. Perguntou de Portugal relativamente a outros países. Os ECDC, os European Centers for Disease Control and Prevention, fazem um rastreio já há 12 ou 13 anos da resistência, da ocorrência de resistência a antibióticos a nível hospitalar, a nível clínico, não só hospitalar, mas é sobretudo com dados de hospitais. E há uma coisa muito interessante, é que os países do sul da Europa têm níveis de resistência superiores aos países do norte da Europa. Portanto, isto é um padrão muito consistente e que se observa regularmente todos os anos. Portanto, os países e tem a ver do sul, com o clima, é? Tem a ver com o clima? quer dizer, isso não está claramente demonstrado, mas há trabalhos que têm demonstrado que em regiões do globo com a temperatura mais alta, que a resistência tende a ser mais elevada. Isto é um assunto complexo, multifatorial. A temperatura pode ser um fator importante, de facto. E provavelmente outros fatores. Eventualmente, quando falamos de humanos, sim. até a dieta. Sim. Nós temos números que permitam saber em Portugal quantas pessoas morrem devido a essa questão das bactérias resistentes a antibióticos? Quer dizer, isto está catalogado como um tipo de fatalidade? E podemos Os dados que sei, é capaz de haver dados para Portugal, mas os dados que eu tenho assim na cabeça são da União Europeia. Não tenho, que anda à volta de 20 e tal mil pessoas por ano. Em Portugal só 24 mil ou na Europa? Não, a nível da União Europeia. Não parece ainda muito. É bastante. Sim, mas este não é? vírus agora já leva 2 milhões, não é? Sim, mas este vírus causa a doença. As bactérias resistentes a antibióticos normalmente são oportunistas, não é? Elas não estão, elas aparecem como efeito secundário
de uma outra doença qualquer, não é? Por outras palavras, é o caráter acidental que assusta, não é? Exatamente. Acidental e, quer dizer, uma pessoa vai para o hospital porque porque vai fazer uma pequena cirurgia e pode vir de lá com uma infecção urinária dificílima de tratar, não é? E não tem nada a ver com a coisa para a qual a pessoa foi ser tratada. É uma questão que é complexa, não é? Isto é um desafio, digamos, também para as empresas farmacêuticas, porque elas têm continuamente de estarem nos laboratórios a preparar novos produtos ainda mais fortes, não é? Parece que há aqui uma competição entre empresas farmacêuticas e bactérias, a ver quem é que corre mais rápido. As empresas farmacêuticas perderam progressivamente o interesse, não é? Houve ali uns anos em que se encontraram muitos antibióticos, muitos princípios ativos novos, e depois esse interesse foi vindo a crescer ao longo dos anos. E agora, se calhar, já há vários anos que não há uma droga nova de Porque raiz. não há compras, é isso? Não há lucros? Não dão lucro, não é? Se comparar o preço dos antibióticos ou a margem de lucro, eu estou a falar, não tenho aqui dados, mas se comparar a margem de lucro de outro tipo de fármacos com os antibióticos, é evidente que a margem é muito menor. E também, provavelmente, também é uma fileira que está esgotada, porque os antibióticos, muitos deles são de origem natural, portanto, já foram explorados. Não sei, mas pode ser que agora o CRISPR, não é? Tivemos aí o prémio Nobel um dia deste, e pode ser que o CRISPR venha fazer parte da solução do combate às bactérias resistentes a antibióticos. Era fantástico e se calhar não é uma coisa impossível, não é? Sim. Pode ser um problema, pode ser resolvido também, não é? Sem ser por novas drogas. Exatamente, sim. Muito bem. Alguém queira agora acrescentar alguma pergunta? Estava aqui a ver uma pergunta do António Piedade, se conhece alguma interação vírus-bactéria no desenvolvimento de resistências. Sim, quer dizer, há vírus que se pensa que são eles os vetores que levam a resistência para vírus bacterianos, não é? Que levam a resistências para dentro das bactérias. Mas normalmente, quer dizer, não creio que esse seja o principal mecanismo, mas é com certeza um mecanismo importante, sim. Os vírus são relativamente mal conhecidos, não é? Comparativamente às bactérias, eu acho que eles são mais mal conhecidos que as bactérias. Apesar de serem muito mais pequenos. Ou por serem muito mais pequenos. Por ser, eu acho que é são mais simples ainda, mas enfim, o acesso é mais... É mais complicado. Mais complicado. Eu queria dar a oportunidade a alguém de fazer alguma pergunta, ou comentário, ou concordância. Se não, estejam à vontade. Estão-me a ouvir? A Célia está a falar aí contra uma parede. Eu espero que me estejam a ouvir. Deixem-me perguntar, o que é que nós podemos fazer? Cada um de nós. É também uma mensagem. Por exemplo, o consumo moderado de antibióticos, não usar sem receita médica, usar o mínimo, nunca voltar a usar sem motivo, ou antes, sem nova receita. Enfim, há um conjunto de regras que devemos tomar no uso de antibióticos que pode cada um, enfim, ser parte da solução, não é? Pode ser parte, por aí pode ser parte da solução, se bem que, quer dizer, em Portugal eu quero acreditar, e acho que é verdade, já não se compram antibióticos sem prescrição médica. Que ainda haja. Se calhar em alguns sítios, mas eu acho que já serão poucos, quero acreditar nisso. Mas, por exemplo, eu acho que não é só o nosso consumo de antibióticos, em Portugal, por exemplo, nós não conseguimos ver, acho eu, a fonte de produção do antibiótico, portanto, nós não sabemos se ele vem da Índia ou se foi produzido ali no leste da Europa, não sabemos, acho eu, mas isso também pode ser uma medida, portanto, de alguma forma, bloquear ou boicotar antibióticos que vêm de algumas origens. E, por exemplo, o consumo de carne... Eles são mal feitos, são mal feitos esses antibióticos?
são feitos sem respeito por todos os princípios de boas práticas, não é? Porque se eu produzo um antibiótico é muito barato, mas que entretanto eu contaminei o ambiente todo à volta, não é? O antibiótico até pode ter muita qualidade, mas o impacto que aquilo teve na comunidade onde foi produzido é um impacto que não podemos compactuar Mas significa com que ele ele. não devia ter sido licenciado ou que as práticas que foram feitas com aquele produto são práticas que deviam ser proibidas? São práticas que não deveriam ser permitidas, claro, e que no país onde eles estão a ser produzidos, eles devia haver uma vigilância ambiental que não existe, não é? Nenhuma indústria vai ser multada, que era um dos certos que eu tinha ali no slide, nenhuma indústria é multada, por exemplo, porque descarregou um efluente carregado de antibióticos para um rio, não é? Pois eu fiquei impressionado com aquela comparação entre o rio e a corrente sanguínea, porque aquilo são rios grandes ali no Ganges. Quer dizer, aquilo está carregado de antibióticos. Quem for ali tomar banho, quer dizer, claro. é ali uma carga de antibióticos que E aquelas pessoas têm níveis de resistência muito elevados. Mas quer dizer, o que é que nós podemos fazer, por exemplo, quando o consumo de carne é um fator importante de utilização de antibióticos, não é? Quando muita da carne que nós consumimos foi produzida com uso, pode ser profilático, de antibióticos durante o crescimento daqueles animais. Portanto, nós podemos fazer várias coisas que não têm diretamente a ver com o uso de antibióticos, mas têm a ver com tudo aquilo em que os antibióticos são utilizados. A produção animal obviamente, é um fator importante. Muito bem. Deixa-me voltar àquela questão dos vírus e a comparação entre vírus e bactérias. Tem a ver, enfim, o tamanho, os outros são mais simples. Os antibióticos só atuam em bactérias e não em vírus. E esta verdade que, digamos, toda a gente com o mínimo de conhecimentos científicos tem, é uma verdade que não está interiorizada pelas populações. Há inquéritos sobre isso. Ali havia antes um Eurobarómetro, perguntava às pessoas se era o Sol que andava à volta da Terra ou era a Terra que andava à volta do Sol. E depois também perguntava se os antibióticos podiam ser usados contra os vírus e as respostas, enfim, eram, enfim, por vezes confrangedoras em alguns países, etc. A minha pergunta é: como é que nós podemos fazer passar esta mensagem melhor? Haverá alguma maneira simples de explicar que o antibiótico não faz nada a um vírus? Porque é que começou a dar uma razão. Uma coisa é dizer a coisa, outra coisa é explicar a coisa. Quer dizer, isso eu acho que é uma mensagem que tem sido muito passada, inclusivamente pela DGS. Em Portugal tem passado muito essa mensagem. O que eu acho que não é tão simples é as pessoas perceberem se o que têm é uma infecção vírica ou bacteriana. Isso para a maior parte das pessoas, se calhar é uma informação que não lhes diz muito. Agora, quando se diz, e tem-se feito muita campanha sobre isso, não é? Que os sintomas de gripe, a gripe não deve ser tratada nunca com antibiótico. Mas lá está, se os antibióticos forem administrados por médicos e apenas por esses, e se o uso for muito controlado, provavelmente há aí um caminho a fazer, não é? Não são as pessoas que têm que ter esse conhecimento. Não é? Sim, mas poderia haver maneiras de comunicar a ciência que está por trás disto, quer dizer, porque é que a interação entre um vírus e um antibiótico é nula. O que é que o antibiótico faz às bactérias que não pode fazer aos vírus? É muito simples, porque um vírus nem sequer é um ser vivo no verdadeiro sentido do termo, não é? Um vírus só se transforma num ser vivo quando entra dentro de uma célula. Portanto, não podemos matar um vírus. Podemos inativar um vírus. Mata? Como é que é o combate ao nível microscópico? Funciona como? O antibiótico a maior parte dos antibióticos, e há mecanismos diferentes, mas a maior parte dos antibióticos o que eles fazem é quando a bactéria está no pleno da sua vida, não é? A multiplicar-se e a dividir-se, os antibióticos impedem essa divisão. Portanto, a bactéria, de alguma forma, desintegrou-se porque ia dar origem a duas e nunca chega a dar origem a duas porque o antibiótico lhe vai cortar ali a caminhada, não é? E, na realidade, o que o antibiótico faz, ele só é eficaz porque está a atuar sobre um ser vivo que tem a capacidade de se dividir. Um vírus não tem essa capacidade. Eu não posso matar um vírus. Eu posso neutralizar um vírus e impedir que ele entre dentro da célula que vai parasitar.
mas nós não podemos matar um vírus, não é? O vírus No mesmo sentido, não podemos, mas o que é que fazem os chamados antivirais? Os produtos... Os antivirais normalmente neutralizam funções que o vírus utiliza para parasitar a célula. Continua lá o vírus, mas não está a fazer aquele estrago, é isso? Não consegue entrar na célula, ou se entra na célula não se consegue multiplicar. Não é? Mas normalmente o antiviral não pode ser muito agressivo para a célula, não é? Senão mata o hospedeiro. Mas um vírus é inerte, não é? Também por isso é que eles são tão terríveis de eliminar, precisamente porque são inertes. Sim. Muito bem, está aqui mais uma mensagem, se calhar uma pergunta que aqui está, talvez a Célia também possa ver. Filipe Ferreira. Os antibióticos podem constituir resposta para o aumento do consumo de carne a nível mundial no sentido de potenciar o crescimento acelerado dos animais. Os antibióticos podem substituir o crescente uso dos solos para a produção da ração para a pecuária. A questão da agricultura e da pecuária, eles são usados, enfim, maciçamente em alguns sítios, e, enfim, há muitas vezes mau uso, não é? Como é que se poderia responder a estas perguntas? Não, os antibióticos não podem ser usados para produzir animais ou para acelerar o crescimento, não é? Pelo contrário. Mas são usados, nós sabemos que são usados, não é? São usados na China, nos Estados Unidos, que agora está a tentar inverter essa prática, são usados para acelerar o crescimento, lá está, para produzir mais carne, mais barata, em menos tempo. É sempre uma questão financeira. Mas, por exemplo, uma coisa que se fala, e que pode ser uma solução da biotecnologia, é produzir carne in vitro. Portanto, em vez de produzir animais, produzir tecido. Não percebi. Carne sintética. É, carne sintética, produzida em laboratório, por cultura celular, e que muito provavelmente nem teria um impacto ambiental tão importante, nem teria... muito provavelmente que recorrer a quantidades tão massivas de produtos farmacêuticos, porque estamos a dar o exemplo dos antibióticos, mas há outras substâncias que são utilizadas na produção animal e que têm um impacto ambiental. Não, podemos garantir que em Portugal e nos países próximos que não há utilização na pecuária de antibióticos? Nos aviários e nessas coisas? Há para prevenir infecções, há uso profilático, mas não há uso como promotores de crescimento. Isso é fiscalizado? Eu creio que sim, mas essa é uma questão muito... Eu não sei de Portugal, nem sei dados, mas há outros países da Europa onde o uso é proibido e, no entanto, toda a gente sabe que ele é praticado. Pois. E até países que nós temos como muito cumpridores, como muito obedientes e que, efetivamente, a vigilância é muito... distraída e, portanto, esse uso continua-se a fazer de uma forma mais ou menos recorrente. São setores ainda muito mal estruturados, talvez. Porque, por exemplo, a prescrição de antibióticos para a medicina humana tem que estar toda registada. A prescrição de antibióticos para o uso veterinário não obedece ao mesmo tipo de registro, nem ao mesmo tipo de escrutínio. Portanto, obviamente, há ali uma margem para incumprimento muito maior, não é? A partir do momento que não há um registro, é muito mais livre, é um sistema muito mais flexível. Muito bem. Enfim, estamos a aproximar do fim, mas ainda vou perguntar na relação, a Célia falou que trabalha neste domínio. Talvez contar os desafios que atualmente, de investigação, que está atualmente a enfrentar, quer dizer, enfim, fez aqui um panorama geral do problema, mas depois tem questões específicas que considera na investigação. Quais são projetos, digamos, se é que se pode revelar, não é? Pode. Quais são projetos de investigação, digamos, de uma maneira que o público perceba? Sim, nós temos trabalhado muito nas estações de tratamento de águas residuais, portanto nas ETARs, que é onde nós humanos, nas zonas urbanas, descarregamos as nossas resistências e todos nós somos portadores delas. E nós temos percebido se as ETAs, portanto, se estas estações de tratamento de esgotos são eficazes ou não a remover as resistências. Obviamente que removem alguma, fazem o seu papel, mas... significa bactérias altamente resistentes, é isso? Sim, sim.
e genes. Nós muitas vezes focamos apenas nos genes de resistência. Porque E o que nós está vemos lá é o que gene, numa matéria orgânica está lá o gene, etc. E isso pode sim, ter. Tá bem. e que depois é descarregado para o rio, para os solos, para o ambiente. Isso é uma das coisas que nós temos vindo a investigar, temos vindo a trabalhar em rede com outros parceiros europeus, também um pouco para compreender se o cenário em Portugal é muito diferente do que acontece noutros países. E também temos estado interessados em perceber se esta resistência que é libertada para o ambiente, até que ponto é que ela consegue fazer ricochete e voltar para os humanos. Isto são questões que não se respondem com grande rapidez, não é? Porque estamos a falar de bactérias, as bactérias são muitas e, portanto, às vezes é como encontrar uma agulha num palheiro. Mas essa é uma das questões que nós temos, é até que ponto é que a resistência que é dispersada no ambiente depois volta para os humanos e pode representar um perigo em termos de saúde pública. Célia, as bactérias super resistentes, acho que é um dos nomes que lhe dão, elas estão catalogadas, não é? E o genoma delas são sequenciadas e o genoma faz. Sim. Vocês conhecem essas bactérias através disso, por comparação do genoma, ou como é que as conhecem? Sim, quer dizer, há algumas espécies que são muito bem conhecidas e que já sabemos que aquelas espécies são particularmente relevantes neste problema. Pensar em Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, são algumas espécies que são espécies-chave e que nós sabemos que elas são protagonistas. Depois, a comparação dos genomas, que não é sempre feita, mas que é uma das ferramentas obviamente fundamentais, permite-nos compreender até que ponto é que estas bactérias têm genes adquiridos, até que ponto é que elas têm mais ou menos capacidade de se adaptar a determinados contextos ambientais. E claro, pronto, a análise de genomas hoje em dia é uma maneira completamente elucidativa de nós olharmos para os micro-organismos. Classicamente era muito mais cultivá-los no laboratório, hoje olhamos para os genomas, se bem que uma coisa não retira a outra. Mas sim, a análise dos genomas, claro, tem que passar muito por aí. E quando cultivam no laboratório, há alguns cuidados que é preciso ter, não é? Sim. Têm que ser sempre manipulados numa câmara de fluxo laminar de segurança. Os resíduos têm que ser devidamente eliminados, portanto, há sempre um cuidado grande quando se trabalha com micro-organismos que nós sabemos que se podem dispersar muito facilmente no ambiente. Mas isso quer dizer, em boas regras de microbiologia, essas regras devem sempre ser observadas, porque temos que partir sempre do princípio que estamos a trabalhar com qualquer coisa que pode ser potencialmente perigoso. Portanto, essa é a regra número 1. Mesmo que nós estejamos a trabalhar com uma bactéria que é inócua, temos a obrigação de ter cuidados como se ela fosse algo perigoso. Ora bem, agora que estamos pouca gente, agora no fim eu vou contar uma história pessoal da minha luta com as bactérias. Pode ser. Ou é que as pessoas, os resistentes que tiveram durante este tempo todo vão ter direito a uma história pessoal. Eu já tive um embate, um jogo, uma final entre mim próprio e uma bactéria que me entrou, enfim, nas vias respiratórias, vulgo pneumonia. E já foi há mais de 12 anos, há cerca de 12 anos, e devo dizer que aquilo foi muito complicado. Eu ia, enfim, a bactéria ia-me ganhando. Eu entrei já um bocado tarde no hospital, porque só quando começou a doer. Estou a dizer isto porque pode acontecer a outras pessoas, é uma gripe mal curada. A certa altura começa a haver dores de peito. E quando eu telefono a uma amiga médica, está-me a doer o peito, o que é que eu faço? Mete imediatamente num carro e vai para o hospital. E Logo pânico. o que é certo é que não sei o que é que foi, há logo na urgência, aquilo tinha lá as pulseiras, logo na urgência aquilo começou digamos, a dor a ser muito maior, comecei a sofrer muito mais, e pronto, puseram-me logo a soro e a administrar aquelas coisas todas, os antibióticos, que lá está, mas o que é certo é que eu passei um mês no hospital aqui da Universidade de Coimbra a antibióticos. E
e aquilo são doses cavaladas, veias a certa altura já nem sabia Sim. depois encontrar o sítio. Uma enfermeira que disse, epá, já é a terceira vez que espetam, eu vou chamar um colega. Não, então agora... Não, mas alguns desses antibióticos até têm efeitos secundários terríveis, não é? A certa altura... Eu estava tão abatido que nem reparei nos efeitos secundários, porque eu não sabia quando é que me ia embora dali, e uma pessoa, aquilo é uma situação, digamos, em que, enfim, uma pneumonia, há quem morra disso, não é? Ao fim do mês, disseram-me assim, tenho uma boa notícia, médico, tenho uma boa notícia e uma má notícia. Eu tenho que contar esta história assim que eu juro. Por onde é que começo? Começo pela boa. Olha, então vai passar o fim de semana à casa. Está bem, obrigado. E qual é a má? A má é que vem cá para a semana, temos de fazer uma coisa chamada descorticação da pleura, num outro serviço da medicina cardiotorácica. E o que é que eles iam fazer? Ela explicou-me os pormenores todos, iam limpar os efeitos daquela luta entre as bactérias e antibióticos, aqueles restos, devia ser os restos de genes das bactérias, sei lá o que é, não sei, e tiveram de limpar na membrana do pulmão. E isso, eles disseram-me que era uma operação suja, um bocadinho demorada, suja, no sentido em que havia coisas que estava a dizer que enfim, não era propriamente para deitar no rio. Então era a última operação lá daquela manhã, porque não queriam que sobrasse Sim, que alguma houvesse coisa contaminação. naquela sala e que houvesse, de modo que eu tive de esperar a manhã toda. Lá vieram duas meninas, anestesistas, pôr-me a dormir. E a seguir acordei passado umas 2 horas, já sem nem bactéria, nem restos de bactérias. Só tive depois, digamos, a recuperar a respiração e as coisas todas. E hoje estou Acabou fino. bem, foi uma Hoje história que estou acabou fino. bem. Graças à medicina moderna, à cirurgia, etc. Nem bactéria, nem restos do combate. Estou limpo. E, portanto, eu acho que esta história Agora pode tem que impedir contar. o SARS-CoV-2 de entrar. Exato, mas até agora so far so good, como dizem os... Até agora que eu saiba, quer dizer, parece que aqui já entrou até no governo português, infelizmente. Mas eu, pelo menos, ainda não fiz nenhum teste. Mas também, se calhar, enfim, não tenho tido cuidado, mas está aqui, eu posso mostrar. Sim. Posso até falar aqui com a máscara. Esta aqui até dá com a cor aqui. Isto, uma pessoa tendo cuidado, diminui a probabilidade. Claro, claro, e é isso que eu procuro fazer. Agora, esta doença tem uma coisa que é muito, enfim, que não é muito comum, que é o elevado número de casos assintomáticos, não é? Pois é. Aí é, digamos, a peculiaridade da doença. A pessoa tem, É o seu positiva. sucesso, não é? É haver muitos casos O vírus assintomáticos. inventou esta tática de estar lá sem fazer mal. Sim. Eu acho que é mesmo, quer dizer, é uma coisa que não lembra a ninguém, que é que ele se ia lembrar de uma coisa dessa. Estar lá, e ainda por cima pode ser transmitido por assintomáticos. Como é normal, não é? Se o vírus está lá, pode passar a outro. Isso faz parte do sucesso dele, não é? O sucesso dele é esse. Mas nós não percebemos ainda bem porquê, não é? Eu não estou a perguntar isso porque hoje a sessão não é só o vírus. Mas nós não percebemos bem porquê. Porque é que há tantos casos assintomáticos. Porque as pessoas não têm todas a mesma vulnerabilidade, não é? Sim, Calhar mas é qualquer coisa que a genética humana conseguirá explicar daqui a uns anos. exatamente, está a haver muitos estudos, a ciência não está parada e etc. Poderá haver alguma pandemia bacteriana? Quer dizer, é uma coisa muito pouco provável agora, não é? As últimas pandemias são de vírus. Eu acho que os vírus têm mais facilidade em se tornar pandémicos precisamente pelo que temos vindo a falar. Propagam-se muito mais, não é? Mais rapidamente e também são muito mais difíceis de combater. Pois. Mas acho que não podemos dizer nunca. Claro. Mas uma bactéria eu acho que é mais difícil tornar-se pandémica. Sim. Pois. Porque nós, enfim, por exemplo, nós percebemos os mecanismos e os cuidados de higiene, essas coisas todas, e sei lá, a peste negra está praticamente debelada, não há casos, pelo menos há umas bolsas, não é? coisas muito Em algumas regiões do mundo, mas uma coisa mínima. E há outras epidemias devidas a bactérias, com certeza, não é? Sobretudo em regiões pobres, não é? Desinterias, isso sim. Sim. Mas sobretudo em regiões pobres e muito
E muitas vezes também estas epidemias também se devem ao facto da população estar a lidar com o desconhecido, não é? Que é mais ou menos como nós agora estamos com o vírus, nós estamos a lidar com uma coisa que é desconhecida. E foi o que aconteceu na peste negra, não é? Ninguém sabia como é que aquilo era transmitido, portanto, havia ali umas medidas erráticas, mas que não funcionavam. Quer dizer, mas o doutor Ricardo Jorge, ele sabia, isolou lá, isolou, quer dizer, deu indicações nesse sentido, para haver ali no Porto, nas chamadas Ilhas do Porto, e o que é certo é que a população não gostou e ele foi para Lisboa, ele era do Porto, né? Foi para Lisboa e enfim, depois, como sabemos, foi o que chamamos hoje Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, era um Instituto Nacional de Higiene, ou assim com o nome, que ele fundou em Lisboa, podia ter sido logo fundado de raiz no Porto, mas ele, de facto, teve esse exílio interno no país porque foi perseguido no Porto, precisamente porque as pessoas não sabiam o que era, não pode entrar nem sair neste bairro, era só o que faltava, aquilo médico a mandar. Depois, ou na mesma altura, o doutor Câmara Pestana, que era do Funchal, um grande médico, enfim, que esteve lá fora e muito novo, tinha 30 e tais anos, vai ao Porto e veio de lá quase morto. E, portanto, enfim, estou aqui a contar umas histórias da história da ciência. Já contei a minha história, que não faz parte da história da ciência, e é uma história individual. Não contei a ninguém. Foi só o problema é que fica gravado. É uma história individual, mas não é tão invulgar assim, infelizmente, não é? Pois, as pneumonias acontecem, não é? Acontecem. E outro tipo de infecções. Eu tinha um colega dinamarquês que foi fazer um implante de um dente e esteve a morrer com uma infecção multiresistente que lhe apareceu passados 15 dias dele ter ido fazer o implante. Ele supõe que tenha sido daí. Pois. E tinha uma São coisas septicemia. acidentais, não é? Há pessoas que vão para o hospital com uma coisa e morrem de outra. É. Ou que se vão tratar de uma coisa e morrem de outra. Alguma última pergunta de alguém? Não se vão embora sem perguntar. Helena, Felipe, querem perguntar alguma coisa sobre Leonor, Paulo? Se não, nós... Está aqui o Felipe a dizer que foi muito interessante. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Felipe. De qualquer forma, o meu endereço de e-mail eu não sei se ele está na apresentação, mas é semanaia@porto.cp.pt. É fácil de encontrar na internet, se me quiserem colocar qualquer questão. Portanto, qualquer questão, semanaia@porto.cp.pt. Qualquer coisa que queiram saber, desde que, enfim, seja assim de resposta fácil, para não se envolver nenhum projeto de investigação, para responder à questão. Mas como os cientistas, como é normal nos cientistas, a doutora Célia Mané está à disposição, digamos, claro, da sociedade e ela vê-se que gosta de comunicar aquilo que faz e isso faz parte de ser cientista no tempo de hoje. Quer dizer, não se pode fazer só ciência pela ciência, tem de se fazer ciência. Aliás, a mensagem dela, deixe-me sublinhar, que é dizer que a ciência em si, claro que a ciência tem soluções, mas essas soluções já não chegam, quer dizer, é preciso, digamos, há outros fatores. Ainda agora voltamos a ver isso com este novo vírus, a pobreza não sendo, digamos, uma condição fisiológica, afeta, digamos, tudo, porque é o conhecimento da doença, é a própria reação que a pessoa tem, a certa altura uma pessoa diz mesmo que a pobreza é um dos fatores de risco. Quando não é uma coisa exatamente fisiológica, não é? Além de que aumenta muito o risco de contágio, não é? O que acontece em algumas regiões do mundo é que o risco de contágio é altíssimo, porque toda a infraestrutura facilita muito esse contágio. Isso muitas vezes está relacionado com pobreza. Exatamente. E é muito, muito claro nos Estados Unidos, nas estatísticas dos Estados Unidos, no Brasil. Sim. No Brasil é uma coisa absolutamente dolorosa. Em vários países da América Latina, não é? Em que a situação é realmente assustadora. Peru e Colômbia são países onde graçou muito. Graça, porque infelizmente, graça com 2 S, não é com C de cedilha. Porque infelizmente este segundo surto que agora está a afetar a Europa
de facto, está-se a revelar, em alguns casos, não no número de mortes, que também é uma coisa muito interessante, mas no número de infectados está a atingir números superiores ao primeiro. Isto é uma coisa que está a acontecer em Espanha, está a acontecer em França, está a acontecer... E, portanto, isto não era fácil previsão. Nem quando seria, nem que altura teria, nem sequer esta queda na letalidade, que, enfim, há alguns fatores que uma pessoa pode, mas, enfim, antes não, ninguém podia prever, quer dizer, receava-se tudo. Receava-se tudo, mas agora dão-se algumas causas a posteriori, é porque infecta mais os jovens e os jovens têm melhor resposta imunitária, e por outro lado os mais velhos, enfim, os protocolos são melhores e digamos, o atendimento é mais rápido. Claro, sim. E quando entra no hospital já sabe o que é, não é como no início. Já o protocolo terapêutico está todo implementado. E também, provavelmente, o vírus está a atenuar. Vamos acreditar nisso. Geneticamente não parece que haja indicações nesse sentido, este vírus. E ainda bem para a vacina, porque se ele é muito instável geneticamente, a vacina será muito difícil. É difícil, exato. E se haver uma, terá curto efeito. E, portanto, por um lado, ainda bem. Está aqui a Célia Maneia, está mais escura agora. Aqui estou completamente. Está faltou a luz aí, foi? Não, pronto, tenho que ir acender a luz, porque não. Tudo bem. Então eu despeço-me, agradecendo mesmo muito, digamos, o excelente contributo para a nossa iluminação sobre as bactérias que enfim, que são muito resistentes, algumas pelo menos, e que é a teoria da evolução do Darwin a funcionar em pleno. Sem dúvida. A evolução à escala macroscópica, ao tempo macroscópico, nós não nos apercebemos, não é? A árvore da vida demorou milhões de anos, mas de repente, em horas, dias, meses, nós vemos aqui à nossa frente. Pois é que uma bactéria divide-se em 20 ou 30 minutos, não é? Portanto, claro. A escala temporal dela é uma maneira de ver o filme da evolução ao vivo, em pouco tempo. E, portanto, as pessoas que não acreditam em Darwin, só sabor, olhem para uma cultura bacteriana e vejam, digamos, ali à vossa frente mesmo, a adaptação vê-se também. Uma pessoa põe o caldo de culturas, a Célia saberá melhor do que eu, mas põe num certo meio, põe noutro meio e vê o que acontece. Quer dizer, só ganham, só sobrevivem as mais fortes. As mais adaptadas àquela condição. As mais adaptadas, e isso vemos. É uma lição de evolução que a gente vê ali ao vivo com bactérias e também com vírus, claro, que vemos sem ali dúvida. Ao vivo. E, portanto, foi uma grande lição e, enfim, eu acho que as pessoas que estiveram aqui hoje já estão muito mais resistentes perante as bactérias super estão a ganhar super resistência também. Pronto, agradeço muito e muito obrigada. E também estamos à disposição. Há uma coisa que o Centro de Ciência possa ser útil, até para, sei lá, para estas divulgações que são precisas. Nós seremos canal para essas divulgações, passar a ciência para a sociedade. Eu faço um anúncio que é um anúncio para a próxima semana. Nós agora temos, anúncio já a próxima, que é de amanhã 8 dias, às 18 horas, que é a nossa hora, ciência às 6, que é uma boa hora porque os ponteiros do relógio estão na vertical, os dois alinhados. Nós, Luís Carlos Adriano, deixa-me aqui ver que eu agora estou a falhar aqui o meu teleponto. Está aqui Luís Adriano, que é professor de Engenharia Mecânica na Universidade de Coimbra, professor jubilado já, e que tem vários livros sobre vários temas, sobre escrita científica, sobre ética, etc. Vai nos falar às 18 horas. Isto interessa também muito aos jovens, sobre apresentações orais. Hoje vimos uma boa apresentação oral e ele vai nos dar algumas regras sobre o que fazer e não fazer numa apresentação oral, e muito útil para os jovens que têm de apresentar a sua tese de mestrado, a sua tese de doutoramento, apresentar seminários, etc. Ou qualquer outra pessoa, porque todos nós temos de fazer apresentações no nosso dia-a-dia de uma maneira ou de outra. Portanto, Luís Adriano, 18 horas, dia 20, terça-feira, aqui digamos, no Zoom, falar sobre erros comuns em apresentações e o que é uma boa apresentação, é o tema dele. Hoje foi uma boa apresentação. Obrigada.
Obrigado a todos que estiveram presentes. Vou então pedir à Maria João para ser ela a fechar a encerração.